Cunha, caríssimo Frei Cássio, meus amigos, muito gosto de eu estar aqui. Agradecer antes de mais um convite, a oportunidade que o Frei Cássio fizeram, até porque a minha ligação ao projeto que culmina agora na apresentação pública deste livro é um projeto de origem. Eu conheci o Frei Cássio já há um bom par de anos, quando era professor de História da Igreja em Lisboa. E depois, quer nesse título, quer na relação pessoal que estamos cultivando, quer depois no âmbito do seu estudo de História Religiosa, que também tive a oportunidade de dirigir durante os 2 mandatos, tudo isto foi muito conversado, muito acompanhado e muito agradecido da minha parte. Porque, como eu resumo no prefácio do livro, o estudo da missão é um estudo de uma componente habitual e imprescindível do ser cristão e do cristianismo em geral. E para não vos demorar muito tempo, eu peço desculpa de me citar logo no prefácio, quando digo no segundo parágrafo que em países como o nosso, em que o catolicismo é conhecido desde os tempos do Império Romano, que chegou e se implantou entre o século III e o século IV, a vida da Igreja acontece normalmente nas comunidades estabelecidas. Esse é, aliás, sempre o final da missão ad gentes, quando elas dão origem a uma igreja local. Sobretudo nas dioceses e paróquias, como ao longo do tempo se foram estabelecendo, sendo de tempos a tempos estimulada por campanhas missionárias que lhe recuperam o vício inicial. Isto é a vida da Igreja. A Igreja vive assim nesta tensão entre o seu estabelecimento, diria a sua normalidade, e o impacto, diríamos quase carigmático, ou verdadeiramente carigmático, que de tempos a tempos sobressalta essa normalidade. Eu vou adiantar uma expressão que é um pouco arriscada, mas é exatamente o que quero dizer, é que o cristianismo, na sua normalidade, tem que ser de tempos a tempos sobressaltado pela sua verdade, que é ser anormal. Ou seja, o cristianismo não foi feito para ser habitual. O cristianismo, este tal vício inicial do cristianismo, é de raiz, é radical, é manter a normalidade. E é por isso que esta questão do vinho novo e dos outros velhos é uma questão constante do cristianismo. Ele é habitual, porque a vida das pessoas é habitual também, na sucessão de gerações, nos pais que geram filhos e tomam conta deles, na família que perpetua uma certa tradição, nas comunidades locais que também de tradição viva e que na tradição se define. Mas depois o cristianismo traz a tudo isso, que é, digamos, do princípio para o fim, traz a emergência do fim como ele acontece na Páscoa de Jesus Cristo. E, portanto, esta tensão entre a vida carismática e depois a comunidade cristã fundada por esses mesmos carismas, de maneira ou de outra traduzem a intensidade do carigma, do anúncio fundamental da Páscoa de Jesus, e, como digo, que é a vida corrente do mundo que vai acontecendo, e isto faz parte da natureza cristã. E na nossa história religiosa portuguesa, esta tensão verificou-se com o impacto que as missões, chamadas missões populares, a partir de certa altura, tiveram e, de certa maneira, mantêm, de maneira nova, mas mantêm e devem manter na vida da Igreja. E daí que, desde a primeira hora, eu acarinhei o esforço do Cássio, porque à volta, concretamente, das missões dos capuchinhos em Portugal, desde meados do século passado, 1939, a primeira implantação, depois 40, a primeira missão, por aí fora, o impacto das missões capuchinhas em Portugal é, digamos, facilmente reportável, mais do que outras que são mais antigas. Este é facilmente reportável e mostra bem não só a realidade desta presença, deste influxo das missões populares nas comunidades cristãs habituais, como a grande mudança, ou a grande renovação, se quisermos, da vida da Igreja em Portugal, como em geral, em torno do pré, durante e pós-Vaticano II.
durante e pós da II. E por isso de ser facilmente localizável, num período de 40, 50 anos, e também facilmente localizável no território das missões que se fizeram, que se praticaram, ou decidiram, e como é que foram feitas, e passaram a ser feitas, ou deixaram de ser feitas, e deram origem a outras coisas, como sobretudo, e veremos, o movimento bíblico, protagonizado pelo movimento dos capuchinhos no pós-concílio, como é que tudo isto facilmente se conjuga e define um andamento que, sem deixar de se ligar a essa tensão que é fundamental ao cristianismo entre o estar e o sobressaltar-se com a verdade evangélica, denota também a mudança das tónicas e dos processos que são próprios da Igreja em meados do século XX e até aos nossos dias. Eu devo dizer que tudo isto é de uma atualidade inconfundível. Tudo isto é de uma grande atualidade quando nós estamos a viver em clima de, pelo menos, de urgência da nova evangelização. Esta semana tive a participar em Roma no encontro de propósito da nova evangelização e o debate lá está, mais uma vez, se refere a este estar e ser sobressaltado na vivência normal das comunidades cristãs. Nós ainda hoje estamos muito à procura do que seja realmente a nova evangelização, mas eu julgo que ela nascerá com a revitalização, reconfiguração e até a criação de novas comunidades cristãs em torno de um impacto carismático mais forte e que hoje, e sobretudo desde o último símbolo dos bispos, ligado à palavra de Deus, se fará por um influxo renovado da novidade evangélica que essa palavra transmite. Portanto, tudo isto que está dá-nos o realismo que só a história dá como lugar teológico à vida da Igreja e ao pensamento cristão. Porque uma coisa é falar destas realidades em abstrato, dizemos que a Igreja vive entre a estabilidade e o sobressalto. É verdade, é verdade. A Igreja vive entre a estabilidade e o sobressalto. Precisa das duas coisas. E outra coisa é verificar como é que isso realmente aconteceu. Porque, como dizia alguém, a história da Igreja são as aulas práticas da eclesiologia. E a eclesiologia é eminentemente prática para não ficar reduzida a mais um gnosticismo na feira dos gnosticismos que se sucedem, ou seja, como fruto de conjugações bem pensantes, mas com pouco realismo. E isto mostra-nos e mostra-nos, repito, com a grande virtualidade que tem uma realidade confinada e assim mesmo configurada. Tem uma figura e tem um limite. Portanto, começa nos anos 40, vem o que é feito até ao pós-concílio, delimita-se também nas aplicações que teve, nos sujeitos que a protagonizaram, estão aqui os nomes, estão as iniciativas, estão até os resumos das missões que fizeram, os tópicos que trataram nas suas pregações, como é que a missão se desenvolvia, como é que se passou a desenvolver, como é que se interrompeu para dar lugar a outra coisa que é dita como movimento bíblico em Portugal, como é que tudo isto aconteceu. E é, por isso, um contributo notável, porque dá rigorismo à tal intuição, diríamos, teológica da Igreja que se define entre a normalidade e o sobressalto. E só para ilustrar com 2 ou 3 tópicos, tem muitas outras sugestões, mas para não perdermos o fio à meada, porque se trata de uma apresentação e por isso um convite à leitura, aqui na página 90, Frei Acácio liga a um pequenino opúsculo que estava muito presente nas missões capuchinhas dos anos 50, liga a esse pequeno opúsculo o que era, digamos, o ethos das missões capuchinhas. Diz assim, meados, meio da página 90. A melhor descrição deste tempo singular da ação da graça divina encontra-se sintetizada na pagela que a Ordem publicou, seguramente em meados da década de 50, de uma forma que permitia ser distribuída em qualquer missão popular. Mas mais abaixo continua. Portanto, aqui encontramos não só aquilo que os missionários capuchinhos pensavam acerca das suas próprias missões populares, mas também a ideia que delas transmitiam às pessoas a quem as pregavam. E eis como se define. Agora é o próprio texto da pagela, que é bem transcrito na página 90. As Santas Missões são a mesma obra da redenção continuada pelo Filho de Deus no mundo por meio dos missionários. Fortificar os débeis, confirmar os fortes, levantar os caídos, dissipar os erros, descobrir os ardis do demónio, uma palavra, conservar e afigurar a fé e os bons costumes, eis os admiráveis efeitos das Santas Missões. E depois, mais abaixo, citação também,
ou melhor, já no princípio da página 91, uma missão bem dada pode chamar-se o conjunto, o compendio e o cúmulo de todas as graças. Enquanto que fora da missão Deus parece servir-se de um ou outro meio da graça, apenas mais ou menos eficaz, na Santa Missão diríamos que os esgota todos no único esforço salvador, sendo por isso de temer a alma que os hace resistir à graça de uma Santa Missão. Portanto, trata-se de um grande, não só influxo, mas fluxo querigmático, que verdadeiramente sobressalta uma comunidade cristã, ou que já não é tanto, ou que já não é nada, ou que nunca foi, naquilo que é a seiva evangélica original. E é isso, digamos, o ethos da missão que se procurava e tem sido cíclica ao longo da história da Igreja, desde que a Igreja estabelece nesta ou naquela parte. Nós podemos mesmo dizer que a vida da Igreja tem esse primeiro dinamismo que tradicionalmente se chama da missão ad gentes, portanto, dirigir-se a uma gente, dirigir-se a um povo onde o Evangelho nunca foi proclamado, e depois, com essa mesma pregação, com esse mesmo querigma primeiro, dar origem a uma comunidade cristã. Nós encontramos, aliás, nos Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo, outras epístolas, chegou o apóstolo, faz uma pregação, naquela altura há judeus ou pagãos, porque eles que acreditavam em Jesus, e em Jesus como Cristo, como Salvador, formavam-se uma pequena comunidade e começaram a Igreja. E esta é a missão da gente. Mas esta missão às vezes depois tem que ser continuada, de tempos a tempos, pela missão, aquilo que um tempo se chamou missão popular, que renova a comunidade cristã, que acusa alguma lassidão, acusa alguma frouxidão, acusa algum esquecimento daquilo que a define e que dá motivo, e então precisa ser abandonada outra vez por um fluxo de graça, um fortíssimo momento em que o querigma evangélico ali consignado, com uma fortíssima dose psicológica que aqui é muito bem representada, é iminente o fim, decide a tua vida, salva a tua alma, o que é que significa tudo isso, aquilo que afinal de contas Jesus Cristo traduziu naquela frase, todos lembramos, que é que o homem ganhar o mundo inteiro se era perder a sua alma, uma tradução mais romântica, a si próprio, uma tradução mais personalista própria dos nossos tempos também, é essa a natureza da missão. Pôr uma comunidade adormecida ou que vive numa continuidade que esquece a descontinuidade fundamental que representa como proposta do fim, da finalidade, do sentido último das coisas e das vidas, que a comunidade seja sobressaltada pelo influxo querigmático de uma missão, como um tempo especialista de graça. A missão, nestes termos, tem a ver também com uma relação igreja-mundo e igreja-cidade que é própria da Baixa Idade Média para cá, ou seja, quando voltaram a aparecer cidades. Nós não podemos esquecer que o cristianismo primitivo é um cristianismo que vai às cidades. No Novo Testamento, nos textos do Novo Testamento, tirando uma outra espiga de vida ao sábado, tudo se passa urbanamente. Tudo se passa urbanamente. Aquilo que acontece a Nazaré da Galileia em Jerusalém, aquilo que acontece depois nas cidades de Paulo e nas outras, é tudo urbano. Tudo. Ou então caminham-se para a cidade ou saem da cidade, como o meu único tio que já ia embora de Jerusalém, mas para a sua cidade. Este mundo depois viu o estabelecimento das primitivas comunidades cristãs, até que, no que diz respeito à Europa em geral, e à Europa Ocidental em particular, se ruralizou geralmente ao longo da Idade Média. Nesses longos tempos rurais, a povoação passava, ou um espírito mais inquieto, pela adesão à vida monástica, que só pouco e pouco se regulariza e se concentra em mosteiros e em ordens a partir lentamente do século X da experiência de Cluny, e a conversão a entrar no mosteiro. Na Idade Média, na Alta Idade Média, ainda na Baixa Idade Média, ainda na Alta Modernidade, a conversão é sido do mundo de entrar no mosteiro. Mas a partir do século XII, a vida da Europa continua a ser articulada em cidades, em meios urbanos, em vidas, digamos, mais concertadas urbanamente, temporalmente, com políticas, com profissões, com cargos públicos, ou não, com instituições. Ora bem, é esse cristianismo urbanizado, centrado, que depois vai, na modernidade que vem até aos nossos dias, aplicar-se no sobressalto que uma missão popular apresenta nas cidades, nas vilas e nas aldeias. E nós temos, sobretudo no tempo daqueles grandes contrastes barrocos, que todos uma oposição fundamental, que ainda hoje, aliás, em grande parte da nossa comunicação social, o seu dramatismo corrente, entre luz e trevas, entre bons e maus, entre ídolos e figuras detestáveis. E isto está dentro do dramatismo moderno,
onde as grandes missões populares do século XVI, do século XVII, do século XVIII, do século XIX, para não simples a tradição franciscana, não capuchinha, mas franciscana, e isso está muito bem representado em Portugal na segunda metade do século XVII pelas missões populares, que talvez tenham marcado mais o país nessa altura, que são as missões do Frei António das Chagas e da escola franciscana que ele deu origem. Foi tudo um enorme teatro, impressionante ver a história dessas missões escrita pelo seu biógrafo, pelo Padre Manuel Godinho, pouco tempo depois da morte do Padre Chagas. Enfim, quando entravam os missionários na cidade, eram filhos, ou numa vila, ou numa aldeia. As pessoas eram convocadas, à medida que os missionários entravam, eram chamadas a entrar no cordão da igreja, até ficarem fora, penitência, logo uma pregação escatológica para acordar as pessoas. Dizia o Padre Chagas que o melhor era ao fim de meia hora já estarem os confessionários a trabalhar. Juntavam-se depois durante uma semana ou 15 dias, mas uma mudança total de vida. A normalidade era interrompida entre alguns fluxos, uma mensagem final, que punha as pessoas diante da decisão também final, qual era o significado da sua vida. E depois vinham as confissões, vinham os arrependimentos, vinham as restituições que tinham a pagar, vinha, enfim, a amizade entre os vizinhos desavindos, vinham as realizações sacramentais, vinha, naquela altura não é preciso batismo, em Portugal já foi batizado no século XVII, mas vinham depois, além das confissões, a prática eucarística, vinham depois no final, se o bispo estava dentro da missão, como acontece mais ao século XVIII, XIX, os crismas, era a refundação da igreja. E depois mantinha-se com as aldeias terceiras, mantinha-se com as práticas, as mesmas missões a desenvolver. E isto é o que ainda acontece na primeira fase das missões capuchinhas em Portugal, nos anos 40 e 50 até o Concílio. Este modelo, que será retomado logo a seguir ao liberalismo, primeiro em França, depois em Portugal, por ocasião que estudar alguma coisa disso, particularmente ligado aos vicentinos, aos nazaristas. Isso é o que se retoma depois, também com os jesuítas, a partir dos anos 50 em Portugal, novamente com os franciscanos em Portugal, a partir dos anos 60 e durante os anos. Isso é o que se retoma depois. Aliás, também já foi estudado aqui para Portugal, na segunda metade do século XIX, num trabalho de mestrado, não me lembro, mas que está publicado pelo Alberto Osório, sobre a edição guiada do Padre Manuel Couto, que teve um enorme fluxo em Portugal, na viragem do século XIX para o século XX, isto está feito, isto também é muito proveitoso, mas é o que o Frei Cássio também encontra aqui, até com esse texto que eu acabei de ler, dessa pagela indicativa do sentido da missão, até ao Concílio Vaticano II e até ao influxo do Concílio Vaticano II. Tratava-se de interromper a normalidade da vida, digamos, cristã, que agora é reconsiderada como pouco cristã e pouco convertida, e que vem dar origem também a uma grande radicalidade que se encontra, ou que se reencontra, e que é propriamente cristã, com outros tipos de vida, com outra relação com Deus através da prática sacramental, com outra relação com o próximo, através da maneira como se está, na família, na profissão, seja onde for. Então, este influxo da missão como sobressalto da normalidade é o que está a fazer. Depois, a modernidade do século XX, e sobretudo a modernidade do pós-guerra, tem levantado outro tipo de questões e tem exigido outro tipo de missão. O Frei Cássio demonstra isso muito bem em relação à missão capuchinha, na página 154, onde ele, uma série de pontos conclusivos do que diz antes, diz concretamente o seguinte, está na página 154, se quiserem seguir a fio à meada, aí no segundo parágrafo. A Igreja vivia os promissores dias do Concílio Vaticano II. Na sequência da sua conclusão, em 1965, os pregadores foram obrigados a renovar as coleções de sermões para integrarem a nova teologia conciliar, em especial nas áreas da eclesiologia, cristologia e soteriologia. Que é a Igreja, antes de mais o que é Jesus Cristo, e que é a salvação cristã. E mais abaixo, de 1967 a 82, realizaram-se ainda mais 22 missões populares. No entanto, estiveram interrompidas entre 1973 e 1980, ao que não é alheio o facto do capítulo provincial seguir à prioridade absoluta ao apostolado bíblico em junho de 1975. As missões populares caem praticamente no esquecimento e somente o regresso dos padres Jerónimo e Mateus do Soto, Brasil, que tinham sido grandes propulsores das missões populares antes da primeira fase,
concorrerá para que se preguem ainda mais 2 derradeiras missões, segundo os moldes tradicionais, em 80 e 82. Depois desta data, ainda se pregaram outras missões populares, mas de regularidade intermitente. Ao contrário, e este é um ponto, o movimento de dinamização bíblica concentrou em torno de si um bom número de religiosos que estenderam a todo o país a sua ação, constituindo grupos bíblicos nas paróquias, onde se promoveram cursos de iniciação à leitura da Palavra de Deus. A nível interno, termina, o apostolado bíblico veio substituir a missão popular. E esta é uma afirmação fundamental para nós compreendermos o discurso de Frei Acácio. A nível interno, o apostolado bíblico veio substituir a missão popular. Ou seja, de alguma maneira, suceder àquele impacto, àquele sobressalto de crescimento que era enigmático, e àquele molde ainda muito barroco que se estendeu até meados do século XX, substituir isso aquilo que é a ação permanente e o influxo permanente e conversor da Palavra de Deus, que gera a comunidade cristã como comunidade de resposta a essa palavra. Mas isso tem certamente algum momento de implantação, e aí uma dinamização bíblica de uma comunidade tem toda a importância, mas depois tem a sua continuidade naquilo que é uma igreja que se reencontra constantemente à volta da Palavra de Deus e que dê essa mesma palavra no seu influxo toda a presença. Não vai, noutra ordem de ideias, a exortação apostólica, verbo domini, que saiu do último ensino dos bispos da Palavra de Deus. Quando lá se diz concretamente, como aliás já se disse em relação ao outros itens, que a pastoral bíblica não é algo de meramente definível e restringível. A pastoral bíblica deve tornar-se numa dimensão de toda a pastoral. Ou seja, tornar as comunidades cristãs como comunidades de conversão permanente, enquanto resposta permanente à palavra de Deus que nos é apresentada. E em que elas próprias se transformam. A certa altura dessa exortação, Verbo Domini, a palavra do Senhor, é muito recente, de 16, na história do ensino, lá se diz que o próprio Jesus Cristo, a palavra de Deus encarnada, é o narrador de Deus. Na sua vida, ele narra Deus. É uma intuição muito bonita, uma expressão muito famosa. A comunidade cristã, na medida em que acolhe essa palavra, também se torna narradora de Deus. Na medida em que a acolhe. E, portanto, apresenta Deus no mundo como evangelicamente se diz. E esta vertente de dinamização bíblica, em que a missão capuchinha se torna agora permanentemente, e além das suas preocupações, dos grupos bíblicos que dinamizam a cada comunidade cristã, com presença, com repito, por literatura, é um novo rosto da missão católica. Eu creio que o grande mérito, não vou passar mais, há aqui mais coisas para dizer, com certeza, mas não vou passar mais. O grande mérito que este trabalho do Frei Acácio tem é apresentar-nos nestas longas páginas, com muitas citações, com muita informação, todas as missões realizadas, os seus protagonistas, como é que chegaram, como é que os primeiros falavam espanhol e tinham dificuldade e depois acabaram por fazer de português a língua da sua missão, não podia ser outra, como depois realizaram as suas missões no campo, como fizeram algumas tentativas urbanas com as dificuldades da definição comunitária da cidade, e depois com o Concílio Vaticano II a prevalência da palavra de Deus acaba por sobrepor, e tudo isto está aqui muito bem relatado, num discurso muito concertado, muito documentado, e eu recomendo vivamente a todos, para nos trazerem ao momento atual em que a Igreja procura o que é, ou seja, o que deva ser o conteúdo dessa nova evangelização, tanto luz, que, mais uma vez, procurará nas coisas novas e nas coisas antigas aquilo que será o seu futuro. De maneira que, Frei Acácio, muito obrigado, meus cumprimentos muito em particular a todos os capuchinhos presentes, ao seu provincial no Cairo, e a todos aqueles que também estão na continuidade daquilo que eles fizeram e que agora está estudado e oferecido. Parabéns a todos e boa vida.